Oi, gurias, tudo bom? Apresento para vocês a maquiagem pele negra. Nesse vídeo eu iniciei com a pele dela limpa, tonificada e hidratada. Depois só vim ali corrigindo a sobrancelha dela com o pincel chanfrado Macrylan. Depois já vim recortando com o língua de gato, utilizando o corretivo da Ruby Rose. Gurias, eu indico para vocês, quando forem fazer o recorte da sobrancelha na parte de cima, sempre utiliza o língua de gato deitado, porque tu consegue ter mais precisão do recorte ali e dar um acabamento mais. Quando vocês forem contornar a parte de baixo da sobrancelha, eu indico para vocês sempre deixarem o pincel língua de gato de pé, tá? E trabalharem com ele na parte de baixo ali, com ele sempre em pé, porque é muito mais fácil. Eu aplico o primer da Ruby Rose na zona T dela, para que a durabilidade da maquiagem seja maior e a aparência dos poros diminua. Com o excesso do produto, eu vou levando para o resto do rosto, mas não tem necessidade de pegar mais produto para fazer isso. Gurias, eu não tinha o tom exato da pele dela, então eu vim com 2 tons de base, um da Mary Kay e um da Ruby Rose, tá? E daí já venho espalhando essa base no rosto dela com o pincel Kabuki. E qualquer marcação que ficar no rosto dela, eu já venho com a esponjinha úmida e vou dando batidinhas no rosto dela, tá? Essas batidinhas aí com a esponjinha úmida faz com que a base, né, a durabilidade da maquiagem fique bem maior. Eu utilizei o corretivo da Natura Aquarela, tá? Eu gosto muito dele porque tem uma cobertura bem alta. Eu venho com ele para fazer a iluminação do rosto dela, sempre utilizando tons mais claros do que o rosto dela, tá? Corretivo aplicado, agora eu venho com a esponjinha úmida, dando batidinhas bem de leve, tá? Porque se tu colocar um pouco de força, uma precisão demais ali na tua mão, vai tirar a base que tu aplicou embaixo e vai acabar arrastando esse corretivo, vai ficar manchado o teu rosto, né? Então, vai bem de leve, bem delicado, porque sempre confere se não tem nenhum acúmulo de produto antes de tu aplicar o pó, tá? Eu vou vir fazendo uma camadinha de pó translúcido ali, eu tô usando da Playboy. Ele é muito bom e não estoura no flash, é super legal e bem acessível também. Faço uma camadinha, né, de pó translúcido ali pra selar bem o rosto dela, porque ele é bem oleoso, então é bem legal. Eu apliquei uma camadinha de pó translúcido da Playboy ali embaixo dos olhos dela pra selar o corretivo. E depois já vim com um corretivo cremoso da Ruby Rose com os tons mais escuros para fazer o contorno do rosto dela. Tudo que vocês querem diminuir, gurias, vocês utilizem o corretivo escuro. E tudo que vocês querem aumentar, vocês utilizem o corretivo claro. Depois de aplicar todos esses produtos líquidos e cremosos, chegou a hora de tu matificar esse rosto, tá? Eu venho com um pó compacto da cor do rosto dela, tá? E venho matificando todo o rosto. Venho com pincel fofão e aplico bastante produto, esfumando bem, tá? Não precisa deixar nada carregado ali, mas vai esfumando bastante, pode aplicar bastante pó, porque se tu não aplicar bastante pó, pode escorrer a tua maquiagem dependendo da temperatura, então é bem perigoso, né? Eu continuo com a paleta de 9 cores da Ruby Rose e venho com um tom mais escuro para pincelar bem esse contorno, tá? Onde eu apliquei o contorno escuro ali, eu venho matificando com o tom mais escuro. Esfuma bem para não ficar nenhuma marcação. Quando tu for fazer o contorno do nariz, tu sempre pega um tom marrom frio e um pincel menor, tá? Vai fazendo ali o contorno do teu nariz e esfuma de uma forma que não fique artificial. Borrifo no rosto dela, bastante fixador para tirar o aspecto de pó e dar uma durabilidade maior para a maquiagem. Para o iluminador, eu vou utilizar o quarteto da Ruby Rose,
tá? Esse iluminado aí vai ser só pra fazer uma base pra um truque que eu vou fazer depois. E vou aplicando ali, esfumando pra não deixar nenhuma marcação na beiradinha, né? Aplico na pontinha do nariz pra empinar um pouquinho. Aplicar uma sombra laranja da paletinha da Ludurana, tá? Com o pincel da Boticário, eu venho fazendo o formato mais arredondado com essa cor de laranja, tá? Ela vai dar uma base ali para nossas outras cores. Depois que tu esfumar bastante, não der para enxergar nenhuma marcação desse laranja, tu pula lá pro outro lado e faz a mesma coisa. Tenta sempre igualar um lado ao outro. Agora, com o pincel menor, eu venho aplicando uma cor marrom, tá? Um marrom bem frio, para dar um subtom ali para aquele laranja. E eu venho, ó, aplicando, carregando mais, aplicando o excesso bem no canto externo, mas vou levando bem pro início, tá? Bem pro canto interno. Faço bem essa voltinha aí do olho. Dá para carregar lá no. Agora chegou a hora do recorte. Eu venho com corretivo da Ruby Rose, tá? Porque tem bastante cobertura, então ele vai deixar bem branquinho. E o pincel língua de gato. Agora com o pincel língua de gato laranja, limpo, eu venho esfumando ali onde eu parei de aplicar o produto. No caso, fazendo a transição, né, para mesclar o corretivo com a sombra marrom que eu já tinha aplicado ali no cantinho externo. Apliquei por cima daquele corretivo a sombra da Luisance, uma sombra rosa cintilante. E já venho fazendo o recorte do outro olho com o corretivo da Ruby Rose. Apliquei nesse olho também a sombra da Ruby Rose e venho aplicando um pouquinho de cola da Macrylan e depois já aplico um glitter rosé por cima. Esfumo bem a cola antes de aplicar e depois só venho aplicando o glitter com o dedo.
Na transição do rosé pro marrom, eu venho com um rosa, tá? Um rosa médio. E apliquei entre os dois, entre as duas cores esfumando. Agora eu já venho tirando a camadinha de pó que eu tinha deixado para não manchar nada ali. E venho com o delineador da Vult. É um delineador líquido, tá? Ele é muito bom, inclusive, muito bom mesmo. E faço um delineado mais diagonal. Eu já venho com o pincel pequenininho, tá? Com uma sombra preta e venho esfumando ali aquela bordinha do delineador. Para não ficar nada marcado, um delineado esfumado. Bom, gurias, enquanto ela se admirava, ela conversava, eu tava ali escolhendo os cílios, né? Fiquei muito indecisa na hora de escolher os cílios, porque eu queria algo que destacasse bastante o olho dela, né? Aproveitar que o olho dela é bem grande. E tava escolhendo ali qual cílios ia ficar mais bonito no olho dela. Era difícil escolher, né? Escolhi ali um, tava testando o tamanho e graças a Deus não precisei cortar. Ficou. Enquanto eu tava cortando os fiozinhos que ficam pra mais ali, né, dos cílios, aqueles que incomodam, ficam pontudinho ali, enquanto eu tava cortando, eu já fui perguntando pra ela se ela queria um olho com lápis preto, né, mais carregado na parte de baixo, ou se ela queria só um marronzinho, que cor de batom ela gostaria de usar, se ela tem costume de usar batons escuros, se ela tem costume de usar lápis de olho embaixo, né, na linha d'água ali do olho, porque tem gente que estranha, né? Então é bem interessante, tu que é maquiador, ou, né, tu que vai maquiar outra pessoa ali, vai maquiar uma amiga, sempre perguntar se a pessoa tem costume de usar e se ela realmente gostaria, né, de uma cor mais escura, uma cor mais pesada. Porque quem não tem costume de usar maquiagem diariamente, às vezes se assusta, né? É bem comum isso. Então, é sempre bom tu perguntar, tu te informar, né? Se a personalidade da cliente vai aprovar aquela. Bom, primeiro cílios aplicado. Não quero nem te contar, né? Mas enquanto tu piscou, eu já tava aplicando cola no outros cílios. Daí, ó, eu venho ali com delineado, né? Com delineador, fazendo delineado bem rente aos cílios, bem preenchidinho, tá? E já preparei também a minha sombra preta com o meu pincel pequenininho, para mim fazer um delineado
Apliquei os cílios postiço. E enquanto eu vou ali ajeitando os cílios, eu já dou uma apertadinha, né, pra grudar os cílios natural com os cílios postiço e ficar um efeito bem mais natural. E com uma sombra perolada, tá? Ali embaixo da sobrancelha dela, bem no ponto alto, pra dar uma iluminada, né? Levantar o olhar dela. Pra fechar o olho dela, eu vou pegar o meu pincel chanfrado que eu usei pra preencher a sobrancelha. Vou pegar um marrom bem escuro, tá? Eu vou fazer o contorno pra dar a ilusão ótica ali, né? De que o olho acabou, né? Pra fechar o olho dela ali, vou aplicar o marrom, então. E depois eu já venho com uma sombra rosa. Pra dar esse degradê aí, né? Mais ou menos. Agora eu já pego o meu pincel fofão e venho esfumando ali embaixo dos olhos, tirando qualquer excesso de produto que possa ter. Eu vou aplicar um batom rosa, tá? Semelhante à cor que eu usei para fazer a transição de cores ali entre o rosé e o marrom que eu tinha falado para vocês, né? E vou contornando bem certinho a boca dela. Olha, gurias, a boca assim, uma parte da maquiagem que vocês têm que dar bastante atenção, porque os detalhes, né, da boca podem fazer muita diferença. Eu vou voltar ali esfumando na parte de baixo, tá? Mas não é necessário, é só porque eu sou bem detalhista. Então, eu achei que tava um pouquinho desigual ali na parte de baixo, o esfumado. Por isso que eu voltei a... Apliquei o lápis delineador da Luisance na linha d'água dela. E agora, com a máscara de cílios da Maybelline, eu já venho aplicando a máscara de cílios nos cílios de baixo, tá? Os cílios inferiores. Gurias, obrigada por terem assistido até aqui e um beijo até o próximo vídeo.